Tchau, pessoal. Obrigada, João. Vou ficar na outra aula. Um abraço. Um abraço. Tchau, Ana. Tchau. Então, vamos lá. Agora a gente vai para o livro Céu e Inferno. Todo mundo já sabe onde está? Nós estamos aí no item 9, né? Da segunda parte do capítulo 2. Não é isso? Isso mesmo. Sim. Todo mundo achou? Estefânia, Juliana, Renata, Simone, Malu, Cida, já? Hoje eu só estou ouvindo. Ah, beleza. Pode falar também, Renata. A gente gosta de ouvir sua voz, hein? Sua voz alegre, comunicativa, aí da cidade de Cabo Frio, traz sempre boas energias aqui para nós. Obrigada, João. Valeu. Então, a gente está no caso aí do Jubar, né? Jubar. Eu não sei francês, não. É mais a Malu que sabe pronunciar esses nomes desse pessoal aí, hein? Eu não. Quem sabe é minha filha. Quem faz francês é ela. Eu estudei, era muito novinha, João, quando eu estudei. Já faz muitos anos. Eu botei naquele Google Tradutor lá, e ele falou Jubar. Eu falei, eu ia ler Jobart, mas aí vou falar com o Google Tradutor. Tá certo. Bom, o que acontece? Ele deu, se a gente lembrar aí dos itens de 1 a 9, aí do caso dele, era uma pessoa famosa na França, né? Ele era uma pessoa famosa na França. Ele deu uma comunicação espontânea antes que Allan Kardec quisesse evocá-lo, não é isso? Na verdade, o pensamento de Kardec já o evocava, mas ele não chegou a formalizar o pensamento. Ele diz aqui, então eu venho me comunicar aqui, eu sou aquele quem você iria evocar, né? E ele disse ter tentado se comunicar previamente, antes, mas ele não conseguia, ele está recém-desencarnado, diferentemente do Sanson, ele não está apto a se comunicar, né? Ele teve uma perturbação maior, mas ele teve aquele desdobramento de toda a vida dele, lembrou da infância, juventude, madureza, passou por um período de perturbação maior que o do Sanson, mas foi recebido pelos mesmos espíritos superiores. Ele também era alguém ali da Sociedade Espírita Parisiense, né? Falou que ele veio nessa comunicação que se tivesse um médio vidente ali presente, o médio vidente iria vê-lo, os outros não iriam vê-lo. Aí Kardec pergunta, mas por que a gente não poderia ver você? Pela constituição orgânica sua. Eu preciso de alguém que exale ali fluidos ectoplásmicos. Aí a gente já está trazendo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que essa palavra não tem, mas ectoplasma não tem aí, Kardec, né? Aí não, precisa de alguém que emita esses fluidos, e eu combinando os meus fluidos com os fluidos desse médium vidente, ele me verá. Mas a mediunidade de evidência é uma mediunidade de efeito físico. Tem que ter essa contribuição orgânica sua, e vocês não têm. Não é isso? E ele disse também que viria ali na reunião muitas vezes, porque ele queria contribuir, ele queria habitar entre eles, né? E que ele conseguiu lembrar de vidas anteriores, e ele, comparando, então, o estado atual em que ele agora estava, ele percebeu ter progredido muito, comparando as vidas anteriores com a vida atual dele. E que em muitos lugares, como ele era famoso pelo menos na questão da ciência, na questão do mundo espírita, ele era famoso, né? Foi diretor de um museu e tudo. Muita gente evocava ele, mas ele ainda não está em condição de se comunicar. Ora, então o que acontece? Tem aparecido alguns espíritos que têm tomado o lugar dele nessas comunicações, né? Se passando por ele. Lembram disso que ele falou? Então vamos lá. O item 9. Vedes os espíritos que aqui estão conosco? Olha essa reunião! Olha essa reunião espírita!
Vejo principalmente Lázaro e Erasto. Lázaro, né, que foi curado por Jesus em Betânia, depois de estar 3 dias lá, considerado morto. E Erasto, discípulo de Paulo. Vejo principalmente eles. Eles estão mais próximos aqui. Mas principalmente dá a ideia que ele também está vendo outros. Depois eu vejo mais afastado um pouco o espírito de verdade. Pairando no espaço. Quer dizer, então, não é assim como nós ali. A posição de Jesus, né? Dá uma lida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, para ver quem que é o espírito de verdade. Ele não está assim como os outros aqui, como pessoas aqui, né? Na reunião. Ele está pairando no espaço. Então, parece que ele está abrangendo uma grande área do espaço. O espírito de verdade. E você está vendo ele inteiro? Ou só a cabeça? Está vendo as mãos? Mas ele paira no espaço, naturalmente parece estar ocupando uma área gigante. Dá essa impressão por essas palavras que ele diz. Né? Que coisa, hein? Que visão, hein? Que reunião mediúnica, hein? E vejo também uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Quer dizer, prontos para ajudar, prontos para contribuir, seja no mínimo que seja, na menor coisa. São todos solícitos, são benévolos, e é uma multidão. Aí ele reflete sobre Kardec. E sobre eles, sede felizes, amigos, pois benéficas influências vos defendem das calamidades do erro. Então ele, meu Deus, falou, sejam felizes vocês, porque vocês têm uma multidão de espíritos benéficos aqui, muito altos e muito normais, comuns, iguais a vocês, todo mundo defendendo vocês, pelo amor de Deus. Imagina a emoção dele, porque a gente lê as palavras, mas não entende a emoção do espírito. Depois que ele fala esse sede feliz, é que você imaginou que ele se emocionou. 10. Quando encarnado, compartilháveis da opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação, pela incursão de 4 planetas que se teriam unido. Conservais a mesma opinião? Quer dizer, os estudiosos da questão científica, da geologia, como foi que a Terra se formou mesmo? Aí tinha uma teoria esquisita, uma teoria completamente falsa, né? Mas que o Jubá era favorável dessa teoria. Foram 4 planetas que colidiram e formou a Terra. Já tirou esse número 4 aí? E outra, pelo amor, né? Não, isso foi uma flama, a gente já sabe da ciência, né? Foi uma... E tem também no livro A Caminho da Luz, né? Foi uma flâmula solar que depois foi condensando e tal, um trecho de energia solar que foi condensando e deu origem à Terra. Mas, pelo amor de Deus, o choque de 4 planetas para formar um, de onde tirou essa ideia? É um erro. Então, ó, recém desencarnou e já é um erro. Essa ideia que eu tinha não faz sentido. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra, período de convulsão da Terra, e a sua formação gradual, a sua formação sucessiva, os resfriamentos e tal, né? A Terra, como os outros planetas, teve sua vida própria. E Deus não precisou lançar mão da grande desordem que seria essa agregação de 4 planetas num choque. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos
da Terra. Então, mudou de opinião ali, né? Já deve estar estudando, já, né? Em pouco tempo. Questão 11. Admitias também que os homens pudessem cair em estado cataléptico por um tempo ilimitado, um estado de catalepsia, né? Ficar ali meio muito apagado, só as funções fisiológicas ali, básicas, funcionando, por tempo ilimitado. E que o gênero humano tivesse aparecido assim na Terra. Então, olha a ideia dele. Que loucura! Como foi que o homem veio parar na Terra? Não, ele veio em um estado de catalepsia, trazido aí por Deus de algum lugar do espaço. Ficou muito tempo nesse estado cataléptico e pá, surgiu na Terra. Pelo amor de Deus. Ilusão minha, ele mesmo responde, ilusão da minha imaginação, que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, mas ela não é indeterminada. Essa teoria são tradições, são lendas exageradas pela imaginação oriental. Então, essa lenda de que o homem apareceu na Terra através de uma catalepsia ilimitada veio lá do Oriente. Mas ele, há pouco tempo desencarnado, já está vendo as suas ideias equivocadas. Meus amigos, muito tenho sofrido com as ilusões que alimentaram o meu espírito. Não vos iludais a tal respeito. Então, vejam, né? Toda essa falta de conhecimento leva a alguma espécie de sofrimento, de equívoco, né? De aumentar o estado de perturbação, né? Porque ele pode mesmo estar pensando, mesmo morri, será que agora eu vou entrar no estado cataléptico e vou ser levado para um outro mundo? Aí isso prejudica. Fica mais tempo no umbral do que deve. Acha que tem que ficar dormindo, né? Enfim, tudo que é falta de luz pode dar problema. Não vos iludais a tal respeito. Muito aprendi e posso hoje dizer-vos que a minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, havia guardado de minha última encarnação o amor pelo maravilhoso, o amor pelo místico, e que era falso, hauridos nas imaginações populares. Por ora, pouco me tenho ocupado com as questões puramente intelectuais, no sentido em que julgais. Ora, então, naturalmente, o que ele está falando? Eu também não... Olha, eu aprendi aqui, a minha capacidade intelectual é maior, eu, aqui desencarnado, eu posso, e, portanto, a nossa também, eu posso assimilar diferentes assuntos e vastos assuntos rapidamente, né? E eu me livrei daquelas ideias místicas falsas, maravilhosas da imaginação popular que eu acreditava. Mas não fica pensando que eu estou aqui só me dedicando com questões intelectuais. Que a gente sabe que o negócio é servir, é trabalhar, né? E como poderia fazê-lo deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Só o vínculo com o Espiritismo, tão poderoso, ó homens, que não podeis compreender, é capaz de atrair-me a esta terra que abandono. Não direi com alegria, pois que isto seria uma impiedade, mas digo isso com profundo reconhecimento da libertação. Quer dizer, olha, gente, eu fui para um lugar que vocês não têm ideia. É um lugar magnífico, um lugar tal que eu não quero voltar aqui na Terra. Eu só volto aqui por causa do Espiritismo. Pelo vínculo com vocês através do Espiritismo. Porque eu sei que aqui é uma oportunidade de trabalhar. Então, não pense que eu vou ficar, mesmo num mundo magnífico, apenas me aculturando. Não. Eu tenho que servir aqui
através do espiritismo. Mas vocês não têm ideia, não é fácil, porque lá é bonito pra caramba. Lá é magnífico demais. Se não é o trabalho que a gente tem que desenvolver em prol do espiritismo com vocês, eu não ia nem dar as caras por aqui. Quando a sociedade abriu uma subscrição em favor dos operários de Lyon, quer dizer, abriu ali uma filial, né? A Sociedade Espírita Parisiense abriu uma filial aos operários, né? Não era pessoa dos altos níveis. Em fevereiro de 1862, né? Um dos seus membros subscreveu, quer dizer, ele deu em dinheiro 50 francos. E ele disse assim, ó, sendo 25 por mim, e eu vou dar aqui 25 francos em nome do senhor Jubar, que então deu a tal respeito à comunicação seguinte. Quer dizer, vamos montar uma pessoa jurídica, vamos montar aqui um centro espírita, uma sociedade espírita de Lyon, vamos. Mas, olha, isso aqui a gente vai ter que alugar uma sala, a gente vai ter que comprar cadeiras, tem que ter mesas, né? Vai ter que ter água, café, banheiro, enfim. Tem que ter um dinheiro. Aí chegou um cara lá, vou dar 5 mil para essa sociedade. E eu vou fazer o seguinte, 2.500 é meu. E bota aí 2.500 por ser oriundo do falecido e muito querido nosso, o senhor Jubar. Olha que coisa, né? Emocionante, né? Emocionante. Aí ele se comunicou por isso. Percebe? As boas ações nossas chamam atenção. E como eles têm um sentimento de honra, de nobreza, de amor maior do que o nosso, eles se emocionam. Acho que eles não se emocionam, se emocionam. É assim como a gente ajuda uma pessoa em grande dificuldade, e aí vem Jesus e diz assim, olha, isso que tu fizeste para ele, tu fez por mim. Você acha que Jesus ia falar assim, nesse tom daqui? Não, isso que você fez para ajudar essa pessoa foi a mim que você fez? Não. A gente não tem ideia da emoção de honra do mestre em dizer isso, né? Foi a mim que você fez. Como a gente fica muito grato quando alguém ajuda um filho nosso. Meu Deus, você vai no espaço. E aí fica extremamente agradecido àquela pessoa, honrado. Se ela precisar de alguma coisa, algum familiar seu, você vem com tudo. Eu tenho que ajudar essa pessoa, independentemente de quaisquer circunstâncias que eu esteja vivendo, pelo que ela fez pelos meus. É assim a espiritualidade superior. Mais do que nós. Mais do que nós. Sabe, aquele amigo incondicional que não falta nunca, é a espiritualidade superior. Não tem brincadeira. E o que eles mais querem é estar em contato com a gente. Aí ele vem, né? Sinto-me honrado. Sinto-me agradecido por não ter sido esquecido entre meus irmãos espíritas. Agradeço a esse coração generoso que vos trouxe as moedas que eu daria se habitasse ainda o vosso mundo. Ele está muito emocionado. Naquele em que agora me encontro, no mundo em que eu estou, não temos necessidade de dinheiro, de modo que me foi preciso recorrer à bolsa da amizade para provar materialmente que também a mim me comoveu a dificuldade dos irmãos de Lyon. Quer dizer, talvez o pessoal de Lyon, vamos montar uma filial aqui, vamos. Mas o pessoal de Lyon, como? Eles são operários. Aí vem alguém do outro lugar, vem lá de Paris, eu vou dar esse dinheiro aqui. E a metade é pelo senhor Jubar, que ele devia ser rico.
bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor. São pobres, são operários de Lyon, mas ardentemente são bravos, cultivam a vinha do Senhor. Muito deveis convencer-vos de que a caridade não é uma palavra vã, pois grandes e pequenos vos demonstram simpatia e fraternidade. Não acha não, mas um espírito muito alto também está envolvido nessa posição de nobreza. Assim como eu, pequenino, tenho por vós simpatia, tenho por vós fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Que Deus vos possa conservar nessa via, que possais ser, então, mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e vós triunfareis. Começo a viver espiritualmente mais calmo. Começo a viver espiritualmente menos perturbado pelas evocações constantes de todo lado, que de todo lado choviam sobre mim. A moda também atua sobre os espíritos. Quando a moda jubar for substituída por outra e eu tiver caído no esquecimento humano, então pedirei aos meus amigos sérios que me evoquem. Aprofundaremos, então, questões tratadas superficialmente, e o vosso jubar, completamente transfigurado, poderá ser útil, como deseja, de todo o coração. Quer dizer, ele devia ser um homem rico e muito famoso, né? E que ajudou muita gente. Então ele morreu, choveu a evocação de todo lado. Ele não tinha condições de se comunicar. Espíritos apareceram, né? Dizendo ser ele, Jubar. Ele falou, não, espera. Quando essa moda aí, quando esse pessoal esquecer de mim, aí eu venho, quero servir, quero trabalhar, vou estar melhor. Vamos tratar mais profundamente dessas questões. Porque eu desejo isso, ser útil de todo o meu coração. Passados os primeiros tempos consagrados a tranquilizar os seus amigos, o senhor Jubar tomou lugar entre os espíritos que trabalhavam ativamente pela renovação social, enquanto esperava o seu próximo retorno entre os vivos, na próxima reencarnação, para agir de forma mais direta nesse movimento. Desde então, ele tem dado à Sociedade de Paris, onde continua como cooperador, ele tem dado comunicações de incontestável superioridade, sem se afastar da originalidade e do espirituoso bom humor que constitui o fundo do seu caráter, a ponto de se fazer reconhecer, mesmo antes de assinar o próprio nome, né? As pessoas conheciam ele, sabe? O jeito espirituoso, o bom humor, né? O jeito, a originalidade. Então, essa comunicação é do Jubar, não assinou, mas é o Jubar. É o Jubar, e é uma comunicação muito de incontestável superioridade, mas é o Jubar, dá para saber, por essa brincadeira que ele está narrando aí. Agora, Samuel Felipe. Não é assim em francês, não, é que eu não estou lembrando como o Google Forms falou. Então, vamos lá. Eu amei a comunicação desse seu Samuel Felipe. Vamos lá. Samuel Felipe era um homem de bem, um verdadeiro homem de bem na acepção da palavra. Aí lembra lá do homem de bem? Tem tanta característica no Evangelho, né? A respeito do homem de bem, pelo amor de Deus. Ele era um homem de bem. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má.
ou de errar voluntariamente no que quer que fosse. Pelo amor de Deus, hein? Errou em alguma coisa, mas não foi voluntariamente. Era de um devotamento extremo pelos amigos. Estava sempre pronto a prestar favores aos outros, ainda que esses favores fossem contrários ao seu próprio interesse. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil. E ele fazia tudo isso, fadigas, trabalhos, sacrifícios, sem afetação, sem demonstrar ali sofrimento ou contradição ou algum grau de desgosto ali. Não. Sem afetação. Naturalmente, admirando-se de quando lhe atribuíam mérito por estes predicados. Aí, quando alguém o elogiava, não, não. Não, eu sou como sou normal, tá? Tudo bem. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal. Antes, se dava pressa em servi-los, como se houvesse feito bem semelhante. Fizeram mal a ele e ele dava pressa em servi-los, como se tivesse recebido bem dessas pessoas. Quando lidava com ingratos, dizia: não é a mim, mas a eles que se deve lastimar. Embora muito inteligente e dotado de uma vivacidade natural, muito inteligente e uma sagacidade para se relacionar com as pessoas, com uma grandiosa inteligência emocional para fazer o que ele fazia, teve na Terra uma vida obscura. Diferente do Sr. Jubá, ele não era lá um ricão conhecido, mas desconhecido. Uma vida obscura, uma vida laboriosa, uma vida cheia de rudes provações. Parece o Adelino lá do capítulo 16 do livro Ação e Reação, né? Trabalha pra caramba no centro espírita, admirado pelos espíritos, pelo aquilo que ele faz, mas a vida muito sofrida, a doença, 4 filhos, 3 do coração, rudes provações, muita dificuldade econômica, mas está lá. Era uma dessas naturezas de escol, naturezas muito elevadas, que florescem escondidas, que florescem nas sombras, das quais o mundo não fala e cujo brilho não se reflete na terra. Né? Percebeu bem? Tem muita gente nessa condição. Tem muita gente nessa condição. Tem muita gente. Que você é pedreiro, que você é empregada doméstica. Na terra não tem brilho nenhum. Mas do outro lado, do lado espiritual, pelo amor de Deus, quanta luz. São espíritos ali ovacionados por grande multidão de espíritos superiores. Adquirira, pelo conhecimento do espiritismo, uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Por quanto tempo será que ele, estudando então espiritismo, ele adquiriu uma fé ardente de que temos realmente uma vida após a morte e uma imensa resignação diante das dificuldades da vida terrena. Era da Sociedade Espírita Parisiense? Parece que não. Mas Kardec parece, não era da sociedade, né? Talvez, ele não falou, então talvez não seja. Mas era alguém que Kardec admirava ali. Não só Kardec, parece que todo mundo, ninguém se lembrava de que ele tinha errado voluntariamente.
faleceu em dezembro de 1862 com a idade de 50 anos, em consequência de dolorosa moléstia, a doença grave, tendo sua morte sensibilizado bastante a família e os amigos. Nós o evocamos vários meses depois. Não foi uma evocação imediata, vários meses depois. Kardec, né, pergunta: lembrai-vos com clareza dos vossos últimos instantes na Terra? Sim, perfeitamente. Essa lembrança, ela me veio pouco a pouco, porque naquele momento minhas ideias ainda eram confusas. Quer dizer, agora eu lembro perfeitamente. Mas ali, durante os últimos instantes, eu estava um pouco confuso. Então, não tinha tanta clareza. Mas essa lembrança veio vindo. E agora eu sei como foram os meus últimos instantes, como foi a minha morte. Demorou um tempo, mas, né, agora eu posso dizer a respeito de como foi a minha morte. Se você me pergunta durante o momento, eu não fui como o senhor Sanson. Poderias, a bem da nossa instrução e do interesse que nos inspira a vossa vida exemplar? Olha lá, Kardec está falando isso. A sua vida para nós foi um exemplo. Olha isso. Descrever o que ocorreu, a vossa passagem da vida corpórea para a vida espiritual, assim como a situação em que vos encontrais no mundo espiritual. Quer dizer, como foi a tua passagem e também como você está agora. Qual é a sua situação agora? Pode falar sobre isso? Sim, posso falar de bom grado. Pois esta narrativa não aproveitará somente a vós, mas também aproveitará a mim mesmo. Quer dizer, eu vou refletir a respeito desse assunto, acabo aprofundando ele a meu próprio benefício. Ao dirigir meus pensamentos para a Terra, a comparação faz-me apreciar melhor ainda a bondade do Criador. Quer dizer, então, quando você me pergunta isso e eu vou dar essa resposta, eu consegui valorar, dando essa resposta a você, a respeito da bondade de Deus. A sua pergunta, que me faz formular a resposta, me leva a refletir mais, a dar mais valor, a perceber melhor a bondade de Deus. Sabeis de quantas tribulações foi cheia a minha vida. Sabeis que eu tive rudes provações, sabeis das minhas dificuldades econômicas, sabeis da minha doença, né? A minha vida foi difícil. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade. E hoje dou graças a Deus. Quer dizer, então, ele está falando, a coisa foi meio brava para mim, mas eu não tinha desânimo. Não é isso que interessa para nós? É exatamente. Seja qual for a aprovação que nós estejamos passando, não reclama. Não reclamemos. Não nos falte a coragem, seja qual for a maior adversidade possível. E por isso, hoje, eu dou graças a Deus. Quantas coisas eu teria perdido se tivesse cedido ao desânimo? Então, até veio o desânimo. Fiquei um momento ali entristecido. Mas eu sacudi a poeira, não cedi. Ele até me tocou, mas não me abraçou. Eu não cedi ao desânimo. E por isso, depois que eu morri, eu ganhei tanta coisa por essa posição de força.
diante das dificuldades da vida, que se eu tivesse desanimado, eu não teria conquistado isso aqui, não. Tremo. Olha esse verbo. Eu tremo só ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso eu desfalecesse. Se anularia caso eu reclamasse, caso eu desanimasse, tendo que recomeçar novamente as provações. Eu tremo só de pensar nisso. Então, já sabe, a gente está tirando isso para a gente, né? É isso que é a finalidade do livro. Ah, meus amigos, essa interjeição, né? Compenetrai-vos, mas compenetrai-vos firmemente dessa verdade, pois nela reside a vossa felicidade aqui desse lado. Mas guarda isso contigo para todos os instantes da tua vida, principalmente dos instantes difíceis. Guarda o que, seja qual for a tribulação, nunca desfaleça, nunca ceda ao desânimo, porque a felicidade vossa no plano espiritual vai depender dessa posição de firmeza. Porque se você não for firme, se nós não formos firmes, vamos ter que recomeçar na outra vida a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já tem que acordar. Ah, hoje eu estou pleno de luz. Problema pra caramba. Não tenho problema, vou vencê-los. Todos eles é que me fortificam a alma. Não é, por certo, comprar caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Se soubesseis, mas se vocês soubesseis o que são alguns anos só de sofrimento comparado à beleza do que eu vivo aqui no infinito. Pelo amor de Deus. Só aqui, né? É por isso que eu amei essa comunicação do Samuel Felipe. Se os outros vieram falar de como era o plano espiritual, se tinha sexo ou não, de como era o mundo espiritual, de que eles têm a perturbação, mas não viveram perturbação e tal, que já estão bem trabalhando e tal. Esse aqui veio falar dos benefícios da dor. Esse aqui veio falar mais da psicologia, das provas difíceis que nós vivemos. E se mantivermos o ânimo firme, a nossa felicidade futura, em grau que a gente não tem ideia, vai nos chegar. Se de fato a minha existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríeis das que a precederam. Se vocês, então, e a gente pode falar assim, ó. Vou mudar um pouco aqui a palavra dele, sem tirar a palavra dele, mas pensando no que ele falou antes, né, porque ele já quer mudar o assunto. Se de fato a minha existência teve algum mérito aos vossos olhos, imagina para os espíritos superiores. Porque agora onde eu estou aqui, num grau de felicidade que vocês não têm como saber. Mas ele já tinha falado disso. Agora ele quer comparar com, né, com as outras vidas anteriores. Em vidas anteriores eu não fui essa pessoa, não. Aqui, a vida que eu tive, vocês gostavam de mim pela minha personalidade, que eu era. E o sofrimento foi que me levou a ser como eu era. Mas nas vidas anteriores, pelo amor de Deus, eu só fiz coisa errada. Ou não tinha mérito. Somente à custa de grande esforço
sobre mim mesmo, mais um grande esforço sobre mim mesmo, me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era preciso sofrer. Era preciso sofrer voluntariamente as últimas provas, e eu aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que auri resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Pensa, então, na dificuldade do homem. Mas eu escolhi voluntariamente, e eu vim firme e sofri, sem dar um pio. Hoje eu bendigo. Lá na hora eu não piava, mas hoje eu bendigo as provações de ontem. Entenderam a diferença? Lá na hora eu só não murmurava, eu não me queixava. Vamos, vamos, vamos. Hoje eu bendigo. Hoje eu bendigo. Graças a essas provações, dificuldades, doença, sofrimento, traição, ingratidão, graças a elas, eu rompi com o passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com uma satisfação imensa, uma satisfação legítima, o caminho que eu percorri. Lá, outra interjeição. Quando essas interjeições, o espírito foi na emoção máxima, né? Oh, vós que me fizestes sofrer na terra. Ó vós que me fizeste padecer na terra, que fostes cruéis comigo, que fostes malévolos comigo, que me humilhaste, que me afligistes. Vós, cuja má fé tantas vezes me levou a duríssimas privações, eu não somente vos perdoo, mas eu até vos agradeço. Querendo prejudicar-me, não suspeitáveis vocês e nem eu tinha noção também do bem que esse mal me proporcionaria lá. Eu não sabia, mas agora eu sei. A vós, portanto, que me afligistes, espíritos obsessores que reencarnaram na família, no trabalho, que foram duros, que me humilharam, que foram cruéis, malévolos. Eu devo a vós grande, mas a imensa parte da minha felicidade de que hoje eu gozo. Mais do que dos superiores, eu devo a vós. Vocês são responsáveis pela minha felicidade de hoje. Visto que me facultaste ocasião para perdoar e para pagar o mal que eu fiz, né? No passado, com o bem. Deus os colocou em meu caminho para testar a minha paciência. Tudo não passava de um teste de paciência. Tudo não passava de um exercício na prática da caridade mais difícil, a de amar os inimigos. Mas eu consegui, graças a vocês. Vocês são os meus benfeitores. Vocês são os meus benfeitores. Não vos impacienteis com essa divagação, porque até agora eu não respondi
a vossa pergunta, pelo amor de Deus. Mas tinha que ter falado isso para a nossa alegria na dor, para a nossa firmeza na dor. Tinha que ter falado isso. Embora sofresse cruelmente com a moléstia que me vitimou, na hora da morte, agora sim eu vou começar a responder a tua pergunta, porque tu me perguntou como eu estou e como foi a minha passagem. Mas eu vim primeiro falar da vida que eu levei, de provações ríspidas, de ingratidões, de traições, de humilhações, de aflições, de crueldade, e que eu me mantive firme diante de tudo isso, e isso é a razão da minha felicidade. Mas agora eu vou responder a sua pergunta. Embora minha moléstia cruel, na hora da morte, eu quase não tive agonia. A morte me sobreveio como um sono sem lutas, não foi um pesadelo, um sono sem nenhum abalo. Eu não temi pelo futuro. Eu nem me apeguei à vida. Vou morrer? Tá bom, fui. E não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. Eu não me apeguei à vida. A separação completou-se sem dor, sem esforço, sem mesmo que eu me apercebesse da necessidade que eu tinha de me separar do corpo. Eu não percebi. Ora, então eu já estava separado. Ignoro quanto tempo durou o sono. Foi curto, aliás. Quer dizer, se o Sansão estava preocupado porque ele queria trazer a nós o conhecimento de como é o processo da morte, ele não estava preocupado, nem por isso não sofreu nada. Meu calmo despertar contrastava com o meu estado precedente de doença gravíssima. Mas, no despertar, eu não sentia mais dores. Pelo contrário, eu exultava de alegria. Eu queria levantar-me, eu queria caminhar. Mas um certo torpor, o que não era desagradável, eu já queria sair do corpo. Não, calma, um leve torpor, que não era desagradável, que chegava mesmo a ter um certo charme, era algo prazeroso, aquele torpor, me prendia. E eu me abandonava a esse torpor agradável, a ele, eu me abandonava prazerosamente. Eu não compreendia bem a minha situação, mas era um bem-estar que eu vivia. Embora também não duvidasse que eu já tinha deixado a terra. Mas era um bem-estar, eu me deixei levar. Tudo que me acercava assemelhava-se a um sonho. E eu fui já levado a um lugar que era um sonho. Ou, já ainda estando aqui na Terra, parecia um sonho, sem sofrimento. Eu vi minha mulher e alguns amigos ajoelhados no meu quarto, chorando, e considerei que eles me julgavam morto. Quis então desenganá-los. Não, eu estou vivo. Mas eu não consegui articular uma palavra. Concluindo daí que eu sonhava. Percebe? O depoimento dele é até mais claro que dos anteriores, não é? Agora ele está falando da morte, mas antes deu uma lição mais importante de como levarmos o sofrimento da vida. O fato de me ver cercado de pessoas caras, falecidas há muito tempo, e ainda de outras que, à primeira vista, eu não sabia quem era, não podia reconhecer, não sabia quem era esse pessoal. Alguns eu não sabia quem era. Fortalecia em mim a ideia de um sonho, em que tais seres velassem, cuidassem, e era o que eles estavam fazendo, cuidando de mim. Mas para mim foi um sonho suave.
Esse estado foi alternado com momentos de lucidez e de sonolência. Quer dizer, eu ficava mais lúcido, outros momentos eu estou dormindo. Ficava mais lúcido, outros momentos eu estou dormindo. Durante os quais eu recobrava e eu perdia a consciência do meu próprio eu. Pouco a pouco, mas tudo suave, né? As minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz que eu entrevia por entre denso nevoeiro, essa luz fez-se mais brilhante. Então, comecei a reconhecer-me e compreendi, então, que não mais pertencia à Terra. Mas ele não está falando de prazo, só está falando de suavidade, tranquilidade, né? De sonolência, mais uma boa sonolência, um despertar, aquisição de consciência, volta a dormir e tal. Aí foi devagarinho, pronto. Ah, eu morri. Foi isso que aconteceu comigo. Eu morri. Mas tudo tranquilo. Mas ele não determinou prazo, igual o Samson. Ele tem 8 horas de perturbação só. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, essa ilusão perduraria por muito mais tempo. Os meus despojos mortais ainda estavam por reenterrar, e eu já o olhava com piedade, felicitando-me por me ter desembaraçado dele. Ora, então a gente vê que a perturbação dele também não foi longa. Foi muito suave e foi curta, porque ele ainda não estava enterrado. É isso? Então morreu, a pessoa vai enterrar no dia seguinte, ou 2 dias depois, né? Se morreu de madrugada, se morreu de noite. Ah, tem que esperar amanhã para ver as coisas, tá bom, aí resolve por um dia e enterra no outro. Mas o dele foi rápido também, como o do Samson, porque ele não estava enterrado ainda. Olhou o corpo, teve piedade do corpo, ficou feliz por não estar no corpo, super adoentado foi o corpo, doença cruel. Sentia-me tão feliz por estar livre que vocês não têm ideia. Eu respirava livremente, como quem sai de uma atmosfera repugnante. Uma sensação de bem-estar que não tem como explicar. É indizível. Penetrava todo o meu ser. A presença dos que amara alegravam-me, sem me surpreender. Antes, parecendo natural, como se os encontrasse depois de uma longa viagem. Eu já reconheci alguns, outros não, como ele falou lá atrás, mas para mim, tudo normal. Uma coisa me admirou logo. Logo, de imediato, uma coisa nos admirou. Qual? Nós nos compreendíamos sem articular uma palavra. Pelo amor de Deus, ele foi mais alto que a colônia Nosso Lar. Ele foi mais alto que a colônia Nosso Lar. Porque a ministra veneranda vem dar lá pelos capítulos 30 e pouco, não sei, 38, uma palestra a respeito de algo que eles não vivem em Nosso Lar. Lá em Nosso Lar se articula a linguagem, se fala a palavra, se fala o português. Mas que em lugares mais altos não é necessário isso, porque há a transmissão do pensamento. Não é isso? Aí ela até coloca, pela transmissão do pensamento, um francês pode se comunicar com um brasileiro, com um português sem problema, porque ele transmite a ideia, não interessa a língua. Mas a nossa colônia, nosso lar, ela tem que explicar como isso será no futuro quando eles progredirem. Bom, mas o Samuel, ele morreu e alguma coisa já admirou ele, mas ele já se comunicava pelo pensamento. Então, ele é mais alto que da colônia nosso lar. Os nossos pensamentos transmitiam-se somente pelo olhar, como que por efeito de uma penetração fluídica. Bom, e também, naturalmente, produzindo sensações agradáveis, sensações de um prazer significativo só pela transmissão dos pensamentos. Né? Porque essa questão
de fluidos produz bem-estar, agrada. Entretanto, eu não estava completamente livre das preocupações terrenas. Opa, recém-desencarnado, mas também carregava algumas preocupações terrenas. Está recém-desencarnado, mais para frente vai esquecer isso. Mas morreu agora. A lembrança do que eu padecera, da minha doença, me ocorria de vez em quando a memória, como para realçar ainda mais a minha nova situação. Quer dizer, então, é a mesma que ela... Eu não lembro quem é, do livro Obreiros da Vida Eterna. Eu acho que é o Dimas. O Dimas é o caso mais grave tratado de desencarnação no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele fala assim, tratado com riqueza de detalhe. O Dimas, quando ele estava no plano espiritual, ele lembrava da doença, lembrava da terra, lembrava do que ficaram, voltava no perispírito toda a doença. Bah! Não, Dimas, pensa no céu, pensa em Jesus, faz uma oração. Sumia tudo. Aí ele voltava, pensava na terra de novo, voltava todos os problemas. Dimas, olha para o céu, vamos em frente. Saía a doença. Então é isso que ele está falando aqui. Ó. Eu não estava completamente livre das preocupações terrenas. A lembrança do que eu sofria vinha de vez em quando na minha memória, em intervalos de tempo, e nesse momento voltava, então, a algum grau das dificuldades e realçava, portanto, o bem-estar do momento em que eu não estava lembrando do que eu padecia na Terra. Realçava que a nova situação era muito melhor. Era melhor esquecer completamente de vez o que eu padecera. Eu havia sofrido corporalmente. Sobretudo, eu havia sofrido moralmente. Eu fui alvo da malevolência dessas infinitas preocupações mais agudas, mais graves, mais acerbas, talvez que as desgraças reais. Porque elas degeneram essa malevolência dos outros, degeneram numa ansiedade perpétua. Mas ele foi muito maltratado pelos outros. Ele foi muito maltratado. Mal se desvaneciam tais impressões, e eu já interrogava a mim mesmo se de fato me libertara delas, parecendo-me ouvir ainda algumas vozes desagradáveis. Reconsiderando as dificuldades que tantas vezes me atormentavam, eu tremia e procurava, por assim dizer, reconhecer-me. Eu procurava assegurar-me de que não era joguete de um sonho. E quando cheguei à conclusão, quando cheguei à realidade dessa nova situação, foi como se eu me aliviasse de um peso gigantesco. Quer dizer, ele passou por um período recordando o que os outros fizeram com ele, e assim ele ficava perispiritualmente mal, adoentado, mas aí ele foi parando de lembrar disso, viu a sua situação atual, agora daqui para frente eu não esquece isso. A minha situação nova é essa maravilhosa que ele contou lá atrás. E agora eu estou com o perispírito muito sutilizado, muito quintessenciado. Esquece o mal que te fizeram, porque foi justamente isso que te levou a essa situação em que agora tu estás. E que ele levou lá atrás a um imenso agradecimento. A um imenso agradecimento aos que o fizeram sofrer. Mais do que os superiores. Ele agradeceu aos que o maltrataram. Porque ele chegou numa situação em que ele ficou muito bem. Mas, por um período, ele ficou lembrando disso, até que parou e tirou um peso enorme de si. E viu que a situação dele, em função do que fizeram ele passar, levou a um progresso imenso, mais do que o que se consegue pelo estudo ou pela prática do bem.
Pela dor. Pela dor. Beleza, gente? Vamos parar aí. Até a gente passou, me emocionei aqui com esse depoimento do Samuel Felipe. E passei 2 minutos. Então, alguém faz a oração aí, gente? Vamos terminar, né? Divino Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade bendita de nos reunirmos para este estudo, a que esses espíritos bondosos comunicaram através de Allan Kardec, de Chico Xavier, fazendo-nos refletir, Pai, sobre a vida futura, sobre o que encontraremos, Senhor, sabendo que estamos aqui de passagem, expiando nossos erros, e agradecemos, Pai, por essa oportunidade, porque muitos estão querendo ter essa chance, e Tu nos deu, Pai. Senhor, obrigado por tudo, pelos irmãos que são colocados em nossas existências. Alguns nos perturbam, mas também agradecemos, porque são eles que nos fazem elevar. Agradecemos a oportunidade de ter uma família, de termos um lar, de termos amigos, de termos trabalho e de termos saúde, Senhor, para trabalharmos na Tua seara com todas as dificuldades que apareçam. Sabemos que Tu estás sempre a nos ajudar. E por isso somos gratos, Pai. Agradecemos, Senhor, por intuir-nos nestes estudos, mostrando-nos o caminho que nos levará até Ti, Senhor. E assim, Pai, encerramos aqui mais um dia, Te pedindo que permaneças sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Tchau, gente. Um grande abraço. Valeu, Malu. Obrigado.